88.8 FM. Rádio com vida. Agora estão passados 18 minutos das 10 da manhã, altura para entrarmos em tempo de entrevista. Vamos falar com o engenheiro Miguel Gouveia, é vereador com a pasta das Finanças na Câmara Municipal do Funchal, mas hoje está cá connosco para nos falar de outros temas que não as finanças. Vamos falar fundamentalmente de ambiente e vamos tentar perceber em termos de entidade pública, quais as atividades previstas para esta noite no âmbito da Hora do Planeta. Vamos começar por aí. Sábado 25 de março é a altura de comemorarmos a Hora do Planeta e vamos começar exatamente por aí. Olá, bom dia. Bom dia, Celina. Bom dia também a todo o auditório. É um prazer estar aqui na Rádio Jornal da Madeira ou na Rádio JM e para falar ainda por cima destes temas que são queridos de todos nós, não é? O nosso planeta e as questões ambientais e, acima de tudo, a sensibilização, que é o que esta Hora do Planeta pretende ser. Acima de tudo, é uma forma de sensibilizar toda a gente, a população, a nível mundial, para as questões do aquecimento global, das alterações climáticas. Portanto, para nós, uma hora a se falar sobre o planeta e falar sobre o ambiente. As questões da sustentabilidade do planeta, quer a nível global, quer a nível local, entraram já há muito tempo na dinâmica diária de todos os cidadãos, mas se calhar começa-se a perceber cada vez mais os cidadãos percepcionam a importância, ainda que de pequenos gestos como este que hoje vai acontecer. É um facto e, acima de tudo, não podemos esquecer que aquilo que se tem conquistado em termos de sensibilização ambiental pode ser reversível. Aliás, quando vemos algumas pessoas, nomeadamente como o atual presidente dos Estados Unidos, que tem uma visão um pouco preocupante sobre as questões climáticas e as alterações climáticas e o aquecimento global, nós devemos ficar de sobreaviso, porque isto pode haver, de facto, uma regressão naquilo que se tem conquistado ao longo dos anos. Portanto, é daí também uma maior importância para estas iniciativas da Hora do Planeta, porque nós podemos vir a perder, no espaço inclusive de uma geração, todo aquele ganho de sensibilização que temos vindo a fazer, e bem, vindo nós todos no planeta. Portanto, acho que é preciso ter isto em consciência e olhar para isto como mais um passo. Ainda que esta Hora do Planeta, que é uma atividade da World Wildlife Fund e que acontece hoje à noite, entre as 8h30 e as 21h30, as populações são aconselhadas a apagarem as luzes, embora pareça um gesto muito simples e um período curto de tempo. A verdade é que, se pensarmos que em termos mundiais a maioria dos países, cerca de 70 países, estão envolvidos nesta atividade, cumprem esta meta de apagarem completamente as suas luzes, a quantidade de energia que se poupa é muito significativa. Sim, eu penso que isto é quase um ato simbólico de uma pessoa, de nós podermos dispensar algo que nos é praticamente essencial na nossa vida hoje em dia, que é a energia elétrica. É um ato simbólico. Eu penso que mais do que a poupança que se consegue naquela hora é as pessoas se aperceberem que vão ficar privadas de uma hora de eletricidade ou uma hora de luz e pensar de facto nas questões ambientais. É isso que se propõe. Se calhar hoje em dia desligar as luzes já não seria o mais adequado. Provavelmente deixar de usar os telemóveis ou a internet ou as redes sociais. Isso seria durante uma hora ou durante um dia, seria uma boa iniciativa, seria o Dia do Planeta e se calhar sensibilizava mais, porque as pessoas acabam muito provavelmente por estar mais tempo a olhar para ecrãs do que com as luzes ligadas, mas pronto, isso faz parte do andar dos tempos, não é? Também porque em termos económicos já se instituiu na economia doméstica essa necessidade, quanto mais não fosse por necessidade, essa necessidade de haver uma contenção nos gastos energéticos.
Sim, dos setores onde, e agora falando um pouco também da parte financeira, porque sustentabilidade não é só ambiental, a sustentabilidade tem 3 vértices, sendo o ambiental um deles, há o social e o económico, são os outros 2 vértices do triângulo da sustentabilidade. Onde se consegue maiores poupanças a nível energético é na eletricidade, na contenção da eletricidade. E isto caminhamos, há 2 formas de o fazer. Uma delas é tecnologicamente, a evolução tecnológica permite alteração para outro tipo de equipamentos mais eficientes, nomeadamente a nível de iluminação temos o caso dos LED, que são uma poupança brutal de energia. E a outra parte que nos cabe a nós é os nossos hábitos, a forma como nós trabalhamos ou como nós lidamos com a energia, os nossos hábitos de consumo energéticos, desligar as luzes, fechar torneiras, quando lavamos os dentes, etc. Portanto, tudo isso, a poupança de água também aqui na vertente ambiental, portanto, não é só a parte energética. Portanto, são duas questões, a parte tecnológica, que vai evoluindo no sentido de uma maior eficiência, e os nossos próprios hábitos. E este aqui é que serve para nós, a Hora do Planeta serve para nós relevarmos estes hábitos e a importância da alteração consciente dos hábitos de consumos energéticos. E também é uma responsabilização da sociedade por cada um dos seus atos, ainda que eles próprios todos nós acabamos por ter as consequências diretas das nossas ações, também aquelas em termos ambientais. Exato, e acaba por ser as consequências são diferidas no tempo. Provavelmente não seremos nós, na nossa geração, que iremos pagar as consequências de uma má ou da insustentabilidade, uma má utilização dos recursos. Se calhar estamos a pagar o da Revolução Industrial exatamente, precisamente. Provavelmente agora estamos a pagar o que foi feito há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás em termos de consumos e de utilização de recursos. E o facto de termos tomado consciência que é preciso colocar um travão na utilização dos recursos, na utilização desregrada dos recursos, porque os recursos também são para ser utilizados, tem que haver regras e caminharmos para a sustentabilidade. Isso é que é importante. Engenheiro Miguel, esta Hora do Planeta também tem uma série de eventos ao nível da região, desde passeios, desde corridas e, claro, que fundamentalmente por parte quer das instituições públicas, quer das privadas que aderiram à iniciativa, mas nota-se que enquanto que inicialmente, quando se começou a falar da Hora do Planeta, era efetivamente a Câmara Municipal do Funchal ou uma entidade governamental quem timidamente aceitava participar desta campanha, atualmente não. Vemos que há um conjunto, inclusivamente dentro do tecido empresarial, há um conjunto de empresas, algumas delas já com grande implementação na região, que também já promovem uma noite com uma atividade. Estou aqui a ver, por exemplo, o Casino da Madeira, que promove uma noite zen, em modo zen, com uma grande aula às 8h30, aula de yoga, e é uma aula de yoga pelo planeta, nos jardins, onde todos podem participar, e portanto esta ligação da causa ambiental também às instituições empresariais também já vai acontecendo. Sim, eu penso que as questões ambientais têm sido, antigamente, se calhar há 20 anos, eram preocupação de um grupo restrito de pessoas, o que designou-se os ambientalistas. Hoje em dia, as questões ambientais são uma preocupação de toda a sociedade. E é natural que empresas que tenham responsabilidade social, como essas que falou, os empresários do casino, a empresa de eletricidade, as grandes empresas, tenham preocupações também no sentido de ir ao encontro desta que é uma preocupação global, não é? As questões ambientais. E a Câmara do Funchal, esta Hora do Planeta existe há sensivelmente 10 anos, começou em 2007. A Câmara do Funchal foi das primeiras aqui na região, se calhar a primeira mesmo, a fazer ou a se associar a esta Hora do Planeta, desligando as luzes nas fachadas dos seus edifícios e promovendo mais recentemente a Corrida do Planeta pelas ruas do Funchal, desligando também a iluminação pública no traçado no percurso dessa corrida. E a Câmara do Funchal percebe-se que
normalmente é precursora. Aquilo que a Câmara do Funchal faz acaba por depois mobilizar os restantes agentes, quer do município, quer um pouco por toda a região, e acho bem que assim o seja, não é? Porque é uma causa nobre esta que estamos aqui a tentar abraçar. É engraçado porque, por exemplo, para esta noite, para o Funchal, e para concluir esta Hora do Planeta, há inclusivamente uma ação para a possibilidade de visualização de estrelas. Sabemos que a observação celeste é bastante prejudicada pela iluminação que tanto nos dá jeito, quer em termos de segurança, se calhar em algumas cidades nos parece até um pouco exagerada, mas a verdade é que quando caminhamos à noite gostamos de nos sentir seguros, e a luz faz parte dessa segurança, mas esta noite vai ser possível, inclusivamente, tentarmos ver estrelas na cidade de Funchal. Esperemos que seja ver estrelas no bom sentido e não no mau. Também essas. Eu pensei que ia dizer, esperemos que as nuvens não venham estragar as festas. Também. Porque a previsão do estado do tempo, de facto, para o final do dia não é um agravamento ligeiro, quer em termos de nuvens, quer em termos de chuva. Vamos ver se é possível, mas a ideia aqui, claro, era conseguir ver estrelas num espaço que é iluminado e que por si só inibe essa observação. Sim, é o que se chama de poluição luminosa que as cidades emitem. Nós, enquanto munícipes, enquanto cidadãos utentes de uma cidade, nós precisamos de iluminação pública para alumiar os nossos espaços, não é? É preciso iluminar o espaço público onde nós caminhamos e não iluminar a atmosfera. E obviamente que se formos a imaginar, ou se formos a analisar como é que cresceu a iluminação pública, como é que nasceu, que eram com lamparinas antigamente a óleo, a azeite, óleo de baleia ou azeite, era normal que a iluminação ficasse para cima, porque uma vela, quando existia antigamente a iluminação pública era a velas, a iluminação de uma vela só dá para cima. Portanto, os globos que nós temos aqui no Funchal ainda são uma herança, uma descendência desse tipo de iluminação da cidade. E depois, com o crescimento tecnológico, nós hoje em dia conseguimos ter iluminação muito mais focalizada, muito mais direcionada, protegendo também, entre outros, a visualização das estrelas, não é? A observação de estrelas, ou mesmo a avifauna, não é? As aves. Que são bastante afetadas por são afetadas até na sua nidificação, são afetadas por esta poluição visual. E há cada vez mais também esse cuidado com a evolução tecnológica e de percepção também de estudos de avifauna, com a iluminação a ser de facto direcionada para os locais onde ela é necessária e não completamente difusa, a prejudicar a atividade, nomeadamente a atividade noturna. Exato. E as aves têm no processo de nidificação, mas cada vez mais essa também é uma atenção por parte de quem promove a iluminação de um determinado espaço ou de uma determinada zona. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, da promenade. Iluminar a promenade sem este cuidado em termos de expansão da luz seria muito complicado, porque temos ali à noite, basta passear ao início da noite para vermos a quantidade de aves que por ali aparecem. Pois, exatamente. É preciso adequar a iluminação, chama-se iluminação cênica, porque também há iluminação para monumentos, não é? Nós temos alguns aqui no Funchal, temos a fachada dos Passos do Conselho, a fachada do Lar do Colégio, da Sé, que são iluminações direcionadas mesmo para os próprios monumentos. É preciso ter em atenção também todas essas questões da avifauna para não prejudicar, com a nossa tentativa de embelezar ou de mostrar a beleza arquitetónica que temos, também não prejudicar o meio ambiente, neste caso as aves. Estamos aqui a falar sobre o mote do ambiente porque esta semana, e partiu-nos, o mote de partida foi esta Hora do Planeta que acontece hoje à noite, mas esta semana também se comemorou o Dia da Árvore, o Dia Mundial da Água, e a Câmara Municipal do Funchal teve um conjunto de eventos, claro, que visaram não só sensibilizar, como também alertar para a necessidade de se continuar, no caso, a proteger a floresta e também a termos cuidados especiais com a água, particularmente porque quando falamos do Dia Mundial da Água falamos da sustentabilidade de rios e particularmente de água doce, que é um recurso natural do qual dependem todos os seres vivos e que também é importante referir. Portanto, queria agora aqui fazer um bocadinho viragem de conversa para o Dia Mundial da Árvore, Dia Mundial da Água e as atividades da CMF.
Sim, esta semana é muito profícua em atividades naturais ou em consciencialização, quer por via do Dia da Árvore, quer pelo Dia da Água, que foi dia 22. Nós temos, em termos de educação ambiental, a Câmara Municipal, com o seu Departamento de Educação e Qualidade de Vida, promove todos os anos um conjunto de iniciativas vocacionadas para a educação. E este ano não foi exceção. Fizemos atividades de sensibilização na Quinta do Poço, da Câmara, que fica no Imaculado Coração de Maria, que era antigamente onde se faziam os reservatórios de água, onde existiam os reservatórios de água aqui no Funchal, e tivemos sensivelmente 191 participantes, alunos de escolas, a sensibilizar para as questões da poupança de água, que cada vez mais é um recurso em vias de se tornar escasso. Nós, felizmente, na Madeira ainda temos um clima que nos permite e uma orografia que nos permite ter água, eu já não diria em abundância porque já foi mais, mas temos água suficiente para as nossas necessidades, humanas e da agricultura e etc. Agora, não podemos, como se costuma dizer, dormir na forma, precisamos de trabalhar e de consciencializar, porque acho que o trabalho de educação nos mais novos, nas novas gerações, é sempre uma aposta ganha, como falámos ainda há pouco, diferido no tempo. Daqui por mais de 10, 15 anos vamos ver este trabalho, o reflexo deste trabalho. Hoje em dia toda a gente sabe, ou todas as crianças sabem que se deve poupar água, como é que devemos fazer a separação dos lixos. Portanto, tudo isto que quando eu era miúdo, quando crescia, não havia esta preocupação, não se educava dessa forma. Hoje em dia acaba por ser já quase um requisito base na educação dos nossos filhos. E se calhar não é muito... cá está um daqueles pontos sensíveis, que é fazer ver a um cidadão que está habituado a viver numa zona onde aparentemente há sempre muita água, esta necessidade de poupar água. É um facto. A utilização racional da água, normalmente, e agora falando um pouco também na parte financeira, normalmente só quando chega ao bolso é que as pessoas se começam a preocupar, bem, como é que eu posso poupar? Estou a gastar demasiado dinheiro com água. Ainda estamos na fase punitiva. Exatamente, na fase punitiva. Mas acaba por ter um pouco esse reflexo. E nós, municípios, também não somos alheios a essa realidade. Quando sabemos que temos na Madeira taxas de perdas superiores a 60% na maioria dos municípios, isto obviamente tem um contexto histórico que importa ressalvar, que há 30 anos os municípios não pagavam água, eram os proprietários da água. Portanto, não havia uma motivação para investir nas redes, em poupança de água e etc. Hoje em dia, como a água já é paga, há essa motivação. Aquilo que se poupar em água, em perdas, conseguimos também poupar em dinheiro. Portanto, a utilização racional acaba por ser promovida em todos os sentidos, a nível ambiental e também a nível financeiro. Além de que a manutenção das redes também tem importância fundamental, por exemplo, em termos da qualidade da água, que depois chega a cada uma das populações. Precisamente, é importante, muitas vezes é um trabalho que não se vê, porque fica quase todo no subsolo, mas é importante ter a responsabilidade de ir fazendo ou promovendo a renovação de redes. Caso contrário, se fizermos só aquilo que está à vista, está à luz do dia, acabamos por ficar com redes antigas e tendo reflexo, obviamente, numa degradação da qualidade da água. Ora, proteger a água é proteger a floresta, tanto mais que no nosso caso, em termos de Laurisilva, é uma floresta que está cientificamente, publicamente e socialmente comprovado
que é a principal responsável, por exemplo, por mantermos uns níveis de água em termos de disponibilidade anual e, portanto, em termos de Dia Mundial da Árvore, também aí uma atenção especial nessa ligação direta entre o tecido verde da cidade, da região e esta capacidade de manutenção do equilíbrio do planeta. Sim, o Funchal, infelizmente, como soubemos no ano passado, foi assolado pelos incêndios. O próprio Parque Ecológico do Funchal foi parcialmente devastado por esse incêndio e este ano, no Dia da Árvore, fizemos uma plantação simbólica de uma árvore no Parque Ecológico. Tem existido recorrentemente e regularmente o processo de reflorestação e é precisamente a importância da nossa floresta endémica, nossa floresta laurisilva, que não existe no Parque Ecológico. Acho que há apenas um pequeno foco de laurisilva no Funchal, mas eu ainda não conheço. O que me disseram é que existia. Infelizmente, vemos as nossas florestas cada vez mais dizimadas. Sim, dizimadas, mas as árvores infestantes, digamos assim, as acácias, as invasoras, sim, as acácias e os eucaliptos, que são árvores de crescimento rápido e que precisamos também de ter outro tipo de ordenamento florestal, e a Câmara está a trabalhar tem um grupo de trabalho neste momento para precisamente reflorestar conscientemente com um tipo de floresta que nos permita outro tipo de salvaguarda também em termos de gestão florestal e prevenção de incêndios. Está mais do que provado também que em termos de prevenção de incêndios a vegetação autóctone é aquela que responde melhor à expansão dos incêndios e, claro, as invasoras são as que respondem melhor ao fogo, mas pior a esta estratégia de conservação. Exatamente. Mas sempre que possível precisamos de valorizar a nossa floresta autóctone, não é? A nossa floresta endémica, porque está provada pelo tempo que ela aqui sobrevive bem. Portanto, acho que não devemos ir contra aquilo que são os ensinamentos do tempo, não é? E se calhar também se consegue perceber, particularmente pela mancha de laurisilva, que é património mundial natural, e a outra que estando na nossa ilha não é património, não está dentro da classificação, mas que claramente é visível para qualquer cidadão, que o fogo se expande mais, se propaga mais, se repete mais em zonas onde não há laurisilva e que normalmente essas zonas acabam por abater um pouco mais a propagação dos incêndios. Essa é a percepção de quem investiga e também é claramente cada vez mais a percepção de todos os cidadãos. Sim, e até na própria captação de água, a laurisilva é uma floresta fantástica para poder captar a precipitação oculta. Exatamente, a precipitação oculta. A famosa precipitação oculta. Aqui se vai falar já um pouco de áreas que não são as minhas, mas estou a ser bem ajudado aqui pela Cine. Muito obrigada. Porque, entretanto, estava eu a olhar para aqui, espaços verdes, parque ecológico, eficiência energética, já demos aqui a volta. De facto, a maior parte dos pelouros da Câmara Municipal do Funchal com responsabilidade ambiental. E afinal estamos a falar com a pessoa que é responsável pelas finanças. Mas como tudo é tempo e como tudo é finança, portanto eu com certeza consigo perceber que há aqui uma valorização de tudo isto. Sim, espaços verdes, de tudo isto tem reflexos, obviamente, na parte financeira do município, não é? É preciso olhar para o município de uma forma sistémica, não é? Porque tudo acaba por estar interligado, umas coisas com as outras. A eficiência energética a médio e longo prazo, ainda que seja, os investimentos em eficiência energética são têm um retorno altamente elevado e que nos permite, em poucos anos, pagar todo o investimento. E isso já fica, não é? Quando fazemos substituição de lâmpadas por LED, por exemplo, a frota, muitas pessoas, quando se fala de eficiência energética, não olham para o automóvel, os consumos de combustível. O combustível representa, a energia com os transportes e com os combustíveis representa cerca de 50% do total da energia que é consumida na região.
Portanto, quando olhamos para a energia elétrica como um foco potencial de poupanças e da eficiência energética, também devemos dar com a mesma ênfase a importância aos consumos de combustível rodoviário e de aquecimento. Aqui na Madeira não temos grandes necessidades de aquecimento, mas no continente também são utilizados combustíveis para aquecimento. Portanto, aqui há uma margem muito grande para poupanças energéticas, para a eficiência energética na parte do combustível. Miguel, não consigo evitar esta pergunta. É fácil fazer ginástica financeira de tentar encontrar um equilíbrio entre esta sensibilidade para as causas ambientais? Eu vou aqui focar-me nas ambientais, haverão outras por certo. Tu também me a lembrar aqui, assim, em som de fundo, em eco, a parte cultural, que é uma parte menos palpável, tal como, em alguns casos, esta parte ambiental, mas centremos na ambiental. É fácil haver esta gestão financeira numa Câmara como é do Funchal e para tantas áreas, que cada uma delas a trabalhar efetivamente com objetivos sérios nesta área da defesa de património ambiental? Bem, Celina, acho que a Celina tocou aí num ponto fulcral e numa palavra fulcral, que é a questão do equilíbrio. É preciso saber, e é uma gestão de equilíbrios, conseguir, eu não vou dizer satisfazer, porque nunca ninguém está 100% satisfeito, mas pelo menos conseguir cumprir com todas aquelas que são as necessidades das diferentes áreas, da ambiental, da social, da cultural. Obviamente que, de um ponto de vista financeiro, nós temos regras bem claras a cumprir, mas também não podemos pôr de parte a nossa consciência social, a nossa consciência ambiental, e aí nesse aspecto temos sido um grupo bastante coeso, e acho que conseguimos, através daqui cá está, de uma gestão de compromissos, conseguir dar foco ou aplicar os recursos financeiros naquelas áreas que são mais necessárias em cada momento. Eu penso que nós temos feito nesta matéria uma gestão bastante equilibrada daquilo que são os nossos recursos e, acima de tudo, pronto, não usá-los também é uma questão de sustentabilidade. Usar aquilo que temos, não gastar mais do que temos, esse é um ponto de honra que nós não podemos ultrapassar, e esta gestão, pelo menos esta Câmara, tem conseguido não só reduzir a dívida, mas também não gastar mais do que os recursos que têm. É importante, as pessoas podem eventualmente pensar que é necessário mais, devíamos investir mais numa determinada área ou mais noutra, mas por outro lado é preciso perceber que nós não estamos a gastar mais, e do ponto de vista de sustentabilidade estamos a ser uma Câmara sustentável. Não resisto, a questão da ecotaxa é uma questão pacífica na Câmara Municipal do Funchal? A Câmara do Funchal não tem ainda uma ecotaxa. Câmara de Lobos não. Santa Cruz criou uma ecotaxa, o Governo Regional tentou criar aquelas taxas da natureza. Acima de tudo, o que eu acho, não me choca este tipo de taxas. As receitas têm que ser, eventualmente, há aqui duas situações que carece para uma eventual aplicação destas taxas. Em primeiro lugar, um diálogo aberto e franco com todas as partes interessadas, porque nós não conseguimos fazer aplicação de taxas sem a colaboração dos parceiros, dos intervenientes, e em segundo lugar, uma consignação das receitas bem claras para a aplicação naqueles que são os objetos da taxa. Eu passo, por exemplo, recuperação de percursos pedestres, a reflorestação. Uma ecotaxa tem que servir para este tipo de aplicações, não é? Caso contrário, acabamos também por promover pouca credibilização da gestão dos recursos públicos. E essa credibilização é fundamental, essencial e crucial, já se sabe. Esta pergunta que surgiu de forma um pouco improvisada leva-nos de forma perfeita para o nosso último tema de conversa, que de alguma maneira vai relacionar tudo isto que estivemos aqui a falar e que tem a ver com a Associação do Caminho Real da Madeira. É uma associação criada recentemente e que visa, enfim,
assim, trabalhar percursos terrestres da Ilha da Madeira de uma forma particular. O Miguel está particularmente envolvido nesta associação e quer que nos conte tudo. Sim, a associação, agora saindo um pouco do âmbito autárquico, a associação é uma paixão pessoal e que, ou melhor, é a corporização de uma paixão de muitas pessoas pelo aquilo que é não só o Caminho Real, mas toda a história da nossa ilha, toda a história da nossa região. Quando falamos de Caminho Real, Miguel, vamos começar por aqui, falamos de quê? Portanto, o Caminho Real são a rede viária feita, ou começada a construir em 1867, com o quilómetro 1. Há algumas semanas estive no Arquivo Regional da Madeira e consegui do Departamento de Obras Públicas, então, de 1867, conseguia o quilómetro 1 do Caminho Real da Estrada Real 23, que é entre a Alfândega e a Pontinha. Consegui ver a adjudicação os documentos de adjudicação desse primeiro quilómetro. Portanto, os caminhos reais são estas estradas que faziam ou construíram-se como alternativa à cabotagem. Portanto, nós antigamente, para transportar pessoas e bens, era sobretudo por via marítima, nós cá na região, ou na Ilha da Madeira. Hoje em dia ainda se continua a ter essa tradição de ir ao São Pedro, à Ribeira Brava, de barco. Era uma tradição antiga, para ir à Ribeira de Brava era de barco, até porque as pessoas da zona oeste da Madeira chamam os funchalenses de lanchas, não é? São os lanchas. Porque não sabia. Eu próprio dei aulas na Ribeira Brava e fui há muitos anos e era uma lancha de estimação. Chamavam-me o professor Lancha, porque era do Funchal. Portanto, estas estradas acabam por vir permitir o transporte de pessoas e de mercadoria e de bens alternativo ao marítimo. Portanto, era um transporte terrestre. E foi construído em torno da ilha, cerca de 181 km, o Caminho Real 23, que é o caminho do litoral, aquele que circunda a ilha. E depois construído outros 5 que atravessam a ilha a meio, onde fazem esses mais duros, porque cruzam a ilha pelo centro, não é? É preciso subir até meio da ilha e depois voltar a descer para a costa norte, ou vice-versa. Portanto, do 24 ao 28. Portanto, o caminho 23 dá a volta à ilha, começa no Funchal e regressa ao Funchal. O quilómetro 1 é, como eu disse, é para o lado de Câmara de Lobos, onde contornava a ilha no sentido dos ponteiros do relógio. Estamos a falar já agora na hora do planeta e a hora muda também esta noite. Esta noite, é verdade, vamos ser obrigados a dormir menos uma hora, a não ser que a gente resolva ficar mais uma hora a preguiçar para, enfim, dar alguma tranquilidade ao relógio biológico. Entretanto, estes caminhos, este Caminho Real, Engenheiro Miguel, já são percursos possíveis de realizar? A associação começa a pensar nisso? Eu já fiz 2 vezes, eu e a minha mulher, a Isabel, já fizemos 2 vezes o Caminho Real 23. Ou seja, são 8 dias de caminho, 7 noites, com uma mochila às costas. Já parece o Caminho de São Tiago. Como é que fazem para dormir? É um bocado parecido. Aliás, aqui o próprio padroeiro do Funchal é um Santiago menor, não é? Um bocadinho menor. Porque é mais pequena a ilha. É mais pequena a ilha, é mais pequena. A quilometragem do percurso também é mais pequena. Mas como é que fazemos? Marcamos em pousadas, em alojamento local, em turismo rural. Vamos fazer novamente agora em abril, no fim de 7 a 14 de abril vamos voltar a fazer o caminho. É uma jornada libertadora. A pessoa esquece os problemas, está uma semana sem carro, sem
sem falar em finanças. Deixa o telemóvel em casa. O telemóvel não fica em casa, não fica, porque para tirar fotografias, para falar com os filhos, pronto, enfim, o telemóvel, como eu dizia ainda há pouco, se calhar mais do que desligar as luzes durante uma hora, deixar de usar o telemóvel durante um dia é capaz de sensibilizar mais para as questões ambientais. Já existe possibilidade de qualquer cidadão fazer esta aventura, 7 dias a caminhar? É isso que nós associação, nos propomos a ajudar. A ajudar numa primeira fase, na identificação do caminho. É difícil, de uma perspectiva de oferta hoteleira ou de oferta de alojamento, em alguns locais, por exemplo, na zona da Ponta do Pargo, é difícil encontrar alojamento que aceite só uma noite, porque nós na prática vamos só chegamos ao fim do dia, 7, 8 horas ao alojamento e saímos no outro dia de manhã às 8 da manhã. E ainda não há oferta hoteleira que normalmente são 2 dias o mínimo ou 3 dias o mínimo de estadias. Portanto, esse também é um trabalho que nós nos propomos fazer, explicar e sensibilizar para este tipo de turismo, que pode ser encarado como turismo, porque ao longo do caminho encontramos capelas, encontramos igrejas, encontramos fontanários, mercearias, enfim, um pouco de casinhas de prazer, um pouco daquilo que nos define enquanto povo, enquanto madeirenses, um pouco da nossa história, da nossa identidade. Seria interessante criar um roteiro que também envolvesse essas particularidades sociais e culturais. Exato. Nós, neste primeiro ano, a Associação tem como objetivos criar uma rede de parceiros, publicar um roteiro, começando já a dar os passos para a candidatura do Caminho Real 23 a itinerário cultural europeu, que isto seria um objetivo. Se conseguíssemos ter este caminho classificado como itinerário cultural, promoveria muito a Madeira, mas não na sua vertente. Nós já temos uma oferta muito densa e consolidada de turismo pedonal de natureza, de veredas, as levadas. Isto é uma oferta complementar. É turismo pedonal, mais focado para o pedestrianismo, mas que vende, que mostra aquilo que nós somos enquanto madeirenses. Isso é um dos grandes ativos, ainda se calhar não muito explorados, é vendermos a nossa história, a nossa identidade. Até porque nós somos um povo simpático, afável e sabemos receber como ninguém. A nossa hospitalidade sempre foi algo que galgou fronteiras e foi por um mundo fora. Somos conhecidos como um povo muito hospitaleiro. Miguel, faltam 5 minutos para terminarmos a nossa conversa. Estamos a 5 minutos do sinal horário das 11 da manhã. Uma última pergunta. De quem surgiu esta ideia? A ideia do Caminho Real. A ideia surge informalmente num grupo de caminhadas que eram organizadas pelo Veredas e Levadas, um grupo de amigos, pelo António Gouveia, que é também meu pai, muito orgulho, que dinamizou esse caminho, e fomos identificando alguns troços do caminho, e eu, entretanto, decidi fazê-lo de uma vez só. De fazer 8 dias seguidos, também para descansar a cabeça, cansar o corpo e descansar a cabeça. Reparei que de facto ganhou uma dimensão grande, as pessoas acharam piada, eu também gostei bastante, foi fantástico, tanto que repeti o ano passado. Fiz isto em 2015, o ano passado voltei a fazê-lo na altura da Páscoa, ligando todas as capelas, todos os locais de culto. Contamos 106 locais, 106 igrejas, nichos, capelas, oratórios, etc. E não é uma via sacra? Não é uma via sacra, não é. Foi fantástico, O ano passado descobri locais e histórias deliciosas, e especialmente as conversas que vamos mantendo pelo caminho. As pessoas contam histórias, oferecem-nos a provar o pão que fazem, provar o vinho que têm na adega, e nós
É isto que é a Madeira. E é por isso que eu gosto tanto a Madeira acaba por ser uma eterna descoberta. Nós estamos sempre a descobrir coisas e por mais, eu acho que sou capaz de fazer mais 10 vezes o caminho real e há de existir sempre histórias novas para descobrir e para encontrar. Estou aqui a falar e já estou a pensar no próximo do mês que vem. Já está quase. Estamos mesmo no fim. Engenheiro Miguel, estivemos a conversar aí sobre uma série de eventos e vamos, se calhar, concluir do mesmo modo que começamos. Uma série de eventos ligados à área ambiental. Percebemos que essa sustentabilidade ambiental também teria de passar obrigatoriamente por uma sustentabilidade económica. Estava tudo certo, esteve tudo certo. E social. E social também, porque também tem de haver essa resposta e fundamentalmente somos seres sociais cada vez mais. Deixo-lhe 2 minutos para, enfim, uma observação final sobre esta temática que nos trouxe aqui hoje. Bom, sobre a Hora do Planeta, resta-me convidar toda a gente hoje à noite a participar neste evento ou nesta iniciativa da WWF, à qual a Câmara Municipal do Funchal também aderiu, sendo o município mais antigo ou com maior tradição nesta iniciativa na região. Nós teremos a corrida noturna do planeta hoje pelas 8h30. Convidamos também todas as pessoas que queiram participar a participar nesta corrida noturna e, acima de tudo, que sejamos racionais na utilização dos nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles ambientais e, por que não, também nos sociais. Socialmente também temos que ser muito racionais. Engenheiro Miguel, muito obrigada por ter vindo até à JM-FM. Vamos continuar nestas manhãs FM até ao meio-dia. Para já vamos atualizar-nos em termos de sugestões e depois regressamos à música com Friends, If I Were Sorry. Conversamos com o engenheiro Miguel Gouveia, vereador com a pasta das Finanças na Câmara Municipal do Funchal, a propósito de várias temáticas ambientais, fundamentalmente com um mote a ser dado para a Hora do Planeta que se assinala hoje à noite, entre às 20h30 e às 21h30, está convidado a desligar as luzes de sua casa ou do espaço onde se encontrar e a fruir esta hora que é fundamentalmente de sensibilização para a causa ambiental e sustentabilidade do planeta. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. Estavam os bifes do sinal horário das 11 da manhã. FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. Vocês